Então tá, bom dia. Hoje 4/11 de 2024, 10 horas, 10h09. O Horto outro dia, numa live, comentando a respeito do dia de finados, certo? Ele falou duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, que ele é ateu, certo? E que as pessoas que, assim, sabe, têm essa, esse conceito de si, né, a respeito de religião, certo, que não professa nenhuma religião, certo, que não se submete a nenhuma crença, certo. Essas crenças que a gente tem hoje aí é catolicismo, islamismo, judaísmo, espiritismo, sabe, religiões aí de matriz africana, sabe, enfim. Quem não se submete às crenças dessas religiões, certo? E então não se preocupa muito com a questão da finitude, certo? A finitude do corpo, o que vai acontecer com o corpo, certo? Depois que se morre, entendeu? Então, assim, quem no sábado esteve envolvido com essa situação, com essa questão aí, sabe, de visitar cemitérios e se preocupar com os parentes, sabe, e ir aos túmulos dos parentes, aquela coisa toda, sabe? Ou mesmo até, e quem sabe, a um templo religioso, ou mesmo até dentro da sua própria casa, sabe, se refugiar num canto e pensar nessas questões, ou até mesmo se retirar, como fazem aí organizações aí religiosas, certo, que aproveitam um momento para fazer reflexões coletivas, tá certo? Enfim, então, assim, e essas reflexões vão pensar justamente a finitude do corpo. Tá certo? Eu estava me vindo uma ideia aí quando eu falava da finitude do corpo, da religião, mas a ideia foi embora, que eu meti outra digressão. Mas essa é uma situação, tá certo? Que o dia de finados propõe, tá certo? A outra é assim, a lembrança que se tem, sabe, dos entes queridos que se foram. Eu, por exemplo, já na minha linha direta, certo, aí civil, certo, individual, perdi três entes queridos, certo, meu pai, minha mãe e um irmão que eu tenho, mais velho que eu. Ele veio primeiro, eu vim depois, certo. E esse cara me faz uma falta tremenda, como os dois também, os velhos, sabe, fazem falta. Hoje mesmo eu estava na rua, sabe, eu saí cedo hoje, sabe. Aliás, esse final de semana eu aproveitei para vadiar, certo. E assim, e hoje fui pagar um mistério, sabe, e fui a um certo ponto logo cedo hoje, sabe. E na volta, andando, que eu só ando, eu não tenho mais carro, certo. E então gosto até da experiência de ter que andar na rua me desviando dos montes de cocô de cachorro, certo? Sei que eu entrei na minha rua, atravessa Castelo Branco, aqui no Guamá, sabe? E dei de cara com o Agostinho, logo assim, sabe? O dono de uma padaria. Ele deve eu não sei se ele é eu não sei se ele é um empreendedor, se ele se sente um empreendedor, certo? Com aquela padaria que ele tem ali, sabe? Essa padaria me parece já passou por várias mãos, certo? E não sei se ele se sente empreendedor ou empresário de si mesmo, CEO de si mesmo, como diz o Horta, certo? Eu aí, rapaz, papo vai, papo vem, de repente tinha um cara lá, sabe, e eu comecei então a fazer aí, sabe, a me situar no tempo em que morei aqui há muitas luas atrás, mais de 50 luas, sabe, 50 luas? Sei lá quantas luas, entendeu? Não sei, não, eu me perdi aí. Quem fala de porra de lua, assim, quem seguia pelo tempo lunar, sabe, são os indígenas, sabe, os indígenas estadunidenses, certo? Eu não sei se os indígenas brasileiros também, os indígenas daqui da América do Sul e ali da América Central, sabe, seguiam também por sistemas solares aí, sabe, de marcar o tempo. Mas assim, aí eu de repente comecei a falar, aí o cara pulou de lá, um cara que estava sempre presente, e disse: rapaz, ele é meu tio. Quando eu falei de um certo cidadão que era dono de um comércio, assim, que eu apontei assim, sabe? Aí ele é meu tio. Aí papo vai, papo vem, sabe? Mas eu ali, sabe, eu queria ali o protagonismo da fala, tá certo?
Eu só sei que num certo momento, aí eu compro fiado na padaria, certo? Aí quando chega, toda vez que atinge R$ 10, eu pago, faço um Pix, certo? Aí eu já estava aí com o limite estourado, um Pix, devendo um Pix de 10 contos, certo? Aí eu peguei, bati o celular para fazer um Pix, certo? Aí no que eu tiro o celular da pochete, cai uma carteira, um documento da minha bolsa, sabe? Aí era a minha carteira de identidade da OAB, certo? Aí eu aproveitei, mostrei pro Agostinho, sabe? Aí disse, porra, parece com o Roberto Carlos. Eu disse, não, bicho, mas não era isso que eu queria falar, não. Eu queria falar da carteira IC, a carteira aqui da OAB. Aí eu quis dar uma exibida assim, tá certo? Uma exibida. Aí o cara foi embora, o outro lá, o papo continuou, sabe? Eu terminei falando para ele do Alcino e da Dona Maria, sabe? O Alcino foi um centroavante de um time de futebol aqui, sabe? Paraense, sabe? O Clube do Remo, entendeu? Eu acho que isso foi na década de 60, na década de 60, na década de 60, certo? Eu acho, certo? Antes de 67, que foi o ano em que eu fui pro seminário, tá certo? E o Alcino imperava, rapaz, no Clube do Remo. Era um negão assim, sabe? Não sei como comparar o estilo dele, assim, sabe? Parecia talvez com o Dadá Maravilha, assim, aquele corpanzil, sabe? Imenso. E ele terminou pegando aqui, sabe, a mulher do seu Zé, que era um comerciante ali, sabe, e ela ligada no Remo, sabe. E não sei, eu acho que ela quis fazer agrado, sabe, pro Alcino aí, sabe, para agradecer os gols que ele fazia, certo. Eu não sei se o seu Zé sabia disso e concordava com ela, eu não sei. Aí, rapaz, aí eu mostrei, aí foi quando eu falei pro Agostinho, sabe, que eu só consegui sair desse setor aqui que eu moro hoje, sabe, porque eu consegui uma bolsa de estudo de internato, sabe. E tem toda uma história aí, tá certo? Mas o fato foi que eu consegui. Aí comecei a falar lá do Igarapé do Aurá e não sei mais o que. Aí a memória vem, vai embora, entendeu? E vai que vai. E o Agostinho me ouvindo, sabe? Aí de repente eu disse, rapaz, eu vou me embora, tchau. Aí me arranquei, tá certo? Mas assim, eu fico aí imaginando essas coisas, sabe? E essa digressão, o que tem a ver, eu não sei bem. Mas assim, eu faço essas digressões para justamente lembrar, sabe? E que essas minhas que esses meus vídeos, eles são memória, bicho, sabe? Eles querem ser crônicas um dia, crônicas que serão sistematizadas. Eu não sei como é que a gente vai sistematizar esse material, sabe? Eu não sei. Mas ao mesmo tempo eu aproveito para fazer também aí, sabe? Ao mesmo tempo que eu faço um texto aí, sabe? Do qual eu possa tirar valor, sabe? Valor analítico, entendeu? Eu estou querendo me lembrar do termo, certo? Ensaio, é ensaio. Ensaio é o termo que eu quero, sabe, consagrar, tá certo? Eu quero fazer ensaios aí, sabe, testes, sabe, aí, sabe, fazer peças aí, sabe, provisórias, entendeu? Para depois, quem sabe, consolidar uma ideia geral, tá certo? E é sobre essa ideia geral que eu queria falar aqui. Mas deixa primeiro, antes de tudo, sabe, quando já são 7 minutos de vídeo, pegar aqui, rapaz, a Guma, tá certo? Que eu não falei da Guma hoje ainda, certo? Vamos falar da Guma então aqui, rapidinho. Dar bom dia para a Guma, tá certo? A Guma é um felino, sabe, cuja foto é a capa do meu notebook, certo? Tá aqui ela, olha aí, a Guma. Agora eu tô vendo aquelas caixas ali muito em cima, bicho. Deixa eu tirar essas caixas daqui, certo? Pô, caralho. Tá bom, assim, bora ver como é que fica. O meu note deveria ter mais em cima, mas não tá, vai ficar aí mesmo, tá certo? E dar uma equilibrada aqui na câmera, tá certo? Não sei se vai dar certo. Não vai dar muito certo, não. Mas é assim, rapaz, é a vida, sabe? E a Guma tá aí, sabe? Esse animal aí existiu, bicho. Existiu, sabe? Não deve estar mais vivo, tá certo? E, e assim, eu falava então, falando de existir, né? Ali falava do Dois de Finados, tá certo? E o Horta justamente falava disso, sabe? Que a gente ou, sabe, acredita, tem crença em fenômenos religiosos, tá certo? E ou então não acredita e então passa apenas quando chega dia de finado de lembrar dos seus entes queridos, tá certo? Eu estava falando justamente disso, de 3 entes queridos que eu tive, tá certo? E quando eu falei do Aurá, eu estava falando do Aurá, foi o lugar, sabe, para onde eu fui passar ali quase 5 anos ali, sabe, 6 anos internado, certo?
E ali era uma casa, uma escola de padre, para fazer padre. Vê se pode, rapaz. Ainda agora eu falei do Alcino e da dona da Maria, certo? A Maria do seu Zé. A Maria, rapaz, ela tinha uma bundona, certo? E eu acho que ela se valia disso, sabe, para atrair, sabe, para seduzir o negão Alcino. Eu não sei em que circunstâncias, sabe, eles se conheceram. E eu não sei quem me contou essa história. Mas era a história que zoava, bicho, que rolava aqui na área, certo? Né, do caso da Maria com o Alcino, a Maria do seu Zé, tá certo? E ela tinha uma bundona, tá certo? Mas assim, que eu quero dizer com isso, aí eu fico imaginando como é que um cara, sabe, que sabe dessas coisas, sabe, e pensa essas coisas, sabe, e que vai ver que se interessava por essas coisas, sabe, essas coisas aí, sabe, eróticas, entendeu? Se a gente pode dizer, libidinosas, tá certo? Como é que esse cara vai querer ser padre, rapaz, se entregar para Deus, sabe? Na pureza de Deus, sabe? Mas quando, rapaz, entrega é difícil, sabe? Eu não sei, eu só sei que eu terminei indo, né, pro seminário, entendeu? E ali eu fiquei numa crise braba, sabe? Outro dia falava, se lembrou aí Pio XII, sabe? Se lembrou a data, a efeméride que foi a assunção de Nossa Senhora, a subida de Nossa Senhora com corpo e alma para o céu, entendeu? E foi o Pio XII que baixou um dogma aí, certo? Baixou essa regra aí. Depois eu volto para essa história aí, sabe? E eu lembro que uma vez eu entrei em crise, sabe? Eu entrei em crise quanto a essa questão aí, sabe? Não assim do fato em si, de acreditar ou não acreditar em Nossa Senhora, aquela coisa toda, mas é de me pôr ali, sabe? Rezando, orando, sabe? Me dirigindo para alguém aí, sabe? E não encontrando fundamento nisso, sabe? Porra, é foda. Aí como é que eu ia ser padre, rapaz? Sabe? Mas quando mentir para os outros? Talvez serviço para fazer ali, sabe? Uma luta social, tá certo? Do homem histórico, que, por exemplo, que foi Yeshua. Outro dia o próprio Horta falava, sabe? Tem o homem, tem o Yeshua religioso e tem o Yeshua histórico, certo? O histórico no tempo dele, no tempo de colonização romana, aquela coisa toda, tá certo? Só se fosse para isso. Mas para isso eu talvez precisasse ser padre, mas não precisasse do voto de castidade, tá certo? Poderia ser padre para obedecer às ordens, tá certo? Castidade, pobreza e obediência, certo? Não acumular riqueza, certo? Mas na questão aí da castidade aí, dava uma aliviada aí, sabe? Ali, sabe? Nessa história aí, sabe? De manter tem um nome, como é que chama essa palavra aí que agora não vem, tá certo? Mas os padres, as freiras, os religiosos, tem alguns religiosos, os pastores não observam isso, certo? O puto do Lutero, sabe, do Luther, sabe, ele acabou com isso, sabe, com essa questão, ele encarou o voto de castidade, o celibato, era essa palavra que eu queria, sabe, descolar. Quando se faz o voto de castidade, se assume a condição de celibatário, entendeu? Tem uns tais aí incels, celibatários involuntários, entendeu? Não sei que porra quer dizer isso aí, tá certo? Mas o fato é que eu passei, porra, eu entrei com, aí, sabe, adolescente, só fui sair já no começo aí, sabe, da maturidade, sabe? Passei 8 anos nessa vida aí, sabe? E o tempo todo céu, celibatário voluntário, tá certo? Cheguei a fazer votos por 2 anos de castidade, tá certo? Eu fui religioso, tá certo? E são agora 13 minutos. Então é isso, sabe? Como é que eu, sabe, um cara impuro, sabe, iria me colocar na presença de Deus, do Deus do Deus dos. Eu pensava que estava gravando aqui. Então fica para amanhã, eu acho. Deixa para lá. Pensava que estava gravando outro celular para ver como é que eu fico de perfil falando aí, tá certo? Mas assim, como é que eu ia, sabe, querer me colocar na presença de Deus, rapaz? Eu, um cara ordinário. Porra, não valho nada, entendeu? Muito menos ainda tenho espiritualidade, bicho, para, sabe, me tornar, sabe. Mas quando, do meu ponto de vista, talvez Deus, sabe, tivesse feito o chamado, tá certo? Mas eu não estava afim de responder, entendeu? O chamado é que ele chama de vocação. Fulano não tinha vocação para ser padre, certo? Ou seja, não tinha chamado de Deus. Deus não vocou, não chamou, tá certo? No meu caso, eu não sei. Ontem eu fiquei, rapaz, invocado com uma onda. Eu saí para comprar comida, sabe? E aí na hora que eu tô ali, sabe, no espaço de venda de refeições, de um supermercado, caríssima a refeição, sabe? Porra, toda vez que eu vou ali, eu saio de lá com a consciência
com a consciência pesada, porque é muito caro, rapaz, e eu não posso comer comida cara, eu não tenho a menor condições, sabe? Mas a comida é boa demais, é uma comida fina, sabe? Eu não sei quem é que faz ali, sabe? Ali. Mas assim, aí no que eu tô ali fazendo ali, montando ali, sabe, o meu prato ali para trazer para casa, fazer um PF e tal, entendeu? Me aparece uma pessoa, sabe, um idoso, sabe, e me mostra um saco plástico com remédios dentro, ele tentou, sabe, se fazer ali de necessitado, não vou falar coitado, certo? Mas de necessitado que queria, não queria dinheiro, queria comida, sabe? E de repente eu vi naquela operação ali, porque ele teria que montar um prato para ele também, um PF para ele, sabe? E eu vi naquilo ali uma confusão tremenda, muito complexa, entendeu? Aí decidi ali rapidamente, sabe, que eu não podia ajudá-lo, entendeu? Cara, eu vim, sabe, com a consciência pesada, entendeu? Porra. Eu não me achei com dignidade, sabe, de fazer o próprio prato pro cara, sabe? De escolher a comida que ele queria, sabe, e colocar a quantidade que ele queria, aquela coisa toda. Eu achei que se eu fizesse isso, eu seria um cara mais indigno ainda, sabe? Eu preferia então ali, sabe, sair pela direita, sabe, sair a francesa, sabe, e o coitado lá, sabe, ficou sem o meu auxílio. E eu fiquei, rapaz, com a minha consciência pesada. A minha consciência pesada dessa maneira é minha consciência cristã, bicho, sabe, minha consciência católica, sabe. Porra. Outro dia eu estava pensando que quando se fala aí do empreendedorismo, da prosperidade, nós católicos, nós não temos, sabe, ali, sabe, cultura para isso. Tá certo? A religião católica ensina que esse negócio de prosperar aqui na vida, sabe, material da terra, sabe, não é propósito, tá certo? Não é set mind, como diz o tal de Pablo Marçal, acho que é set mind, eu não sei. Quem fala muito nisso aí, sabe, o Horta, tá certo? E o Boulos falava, sabe, quando ele foi para aquela entrevista, sabe, quando ele foi lá para Canossa, sabe, com o Pablo Marçal, e ele falava disso aí, sabe, de propósito. Eu tenho um propósito e não sei mais o que e tal, entendeu? Então a porra do propósito nessa questão aí da prosperidade, sabe, ter um propósito, essa questão de aqui, sabe, na vida material ser bem sucedido, prosperar, tá certo? Ter riqueza, ostentar riqueza. O Silas Malafaia, porra, coloca um relógio suíço de marca aí, o relógio que não seja suíço, de outros lugares aí, sabe, mas esses relógios famosos aí, de US$ 200.000. Vê se pode uma coisa dessa. Um relógio de US$ 200.000, cara, no pulso, só para dizer que ele é um cara bem sucedido, um cara que toma dinheiro, sabe, toma dinheiro dos fiéis, sabe, né, a título de, como é que eles chamam, o fiel ele tem que pagar para o pastor, sabe? Ali recolher uma 12 parte, o dízimo, certo? O dízimo. Os católicos pagam dízimos, mas é uma vez no ano, sabe? A igreja, eu lembro aqui, a paróquia mandava um carnezinho aí, sabe, pro associado da igreja, o conhecido da igreja. Eu não sei se tinha cadastro, não sei como é que era isso aí, sabe? Aí o fiel ia recolhendo mensalmente aquele valor, sabe? Anual, entendeu? Mas de qualquer maneira era um pagamento mensal. O Silas Malafaia e outros pastores aí, sabe, eles abusam disso aí, tá certo? Eu não me lembro que Yeshua, sabe, cobrasse dízimo, sabe, aí, sabe, que aquele cara, o cara que o pessoal diz que traiu, certo? O Judas Iscariote, que era o cara que cuidava das finanças, eu não sei se ele tinha um carnê ali, entre aspas, sabe, mal dizendo assim, mal falando, entendeu? Para cobrar dízimo para ajudar aí, sabe, o trabalho de Yeshua. Não tinha isso, bicho, não tinha esses negócios. Esses pastores evangélicos, sabe, eles são empresários, sabe, e aí, sabe, e assumem essa função aí de empresário, sabe, e eles não querem ser trabalhadores, eles não querem ser trabalhador e prosperar como trabalhador, ou como fiel, um fiel deles aí faz, sabe? Eles querem que os fiéis sejam todos empresários de si, CEOs, tá certo? Querem que eles sejam todos aí MEI, sabe? Microempresário, sabe? Ou qualquer coisa assim, entendeu? Enfim, e que tenha renda para pagar, bicho, para pagar, sabe, o dízimo. E que possam ostentar, bicho, possam ostentar, sabe? E que digam, sabe, que não é o governo que dá, sabe, aquele benefício, aquele auxílio, aquela política, mas é Deus que dá, certo? Deus no comando, entendeu? Ah, porra, vão se fuder, rapaz, isso não funciona assim, dessa maneira, isso é encalacração, entendeu? Isso aí, sabe, é desonestidade, sabe? Isso aí é 171, sabe? Tem um crime aí, sabe, que fala aí a respeito do 171, tá certo? Que é essa coisa aí, sabe, de pegar e de enganar as pessoas, sabe? Então, para mim, os pastores evangélicos, eu generalizo e digo,
pastores evangélicos, de um modo geral, eu até acho que a própria igreja católica, sabe, vende uma coisa que não quer, sabe, vende esse produto aí, esses produtos de fé, entendeu, mercadorias. O porra do Lutero, ele foi em parte por isso aí, tá certo? De modo que foi por isso, talvez, que o trabalho que ele fez aí, sabe, não foi uma revolução, mas apenas uma reforma. Tá certo? Modificar algumas coisas ali. E uma das coisas que ele fez foi tirar a batina dele de monge, sabe? De frade, entendeu? E passou, sabe? A viver aí, sabe? Aí, um modo aí mais civil, certo? E não religioso. Eu não sei qual é o contrário do religioso. O militar tem um civil, certo? E tem um militar. O religioso, eu não sei como é que chama o oposto de religioso, certo? O cara da temporalidade, entendeu? Mas o fato é que nós católicos, sabe? E eu me ponho como católico porque sou um cara batizado, embora eu não pratique religião, mas a minha crença, a minha cultura é essa aí, sabe, de não acreditar em prosperidade, sabe. Nós não podemos querer prosperar aqui no mundo, sabe, como se a gente pudesse criar raízes nesse mundo, certo. Nós estamos aqui apenas de passagem, é o que diz a doutrina católica, tá certo. O próprio Yeshua falava isso, certo. Ele morreu com 33 anos, certo. Passou aqui rapidinho, entendeu. Porra, bicho. Para justamente dizer isso, que o reino não é esse, tá certo. E não se pode aqui criar raízes, sabe? Ter relógio de 200 mil dólares, vê se pode uma coisa dessa. Aí esse cara, quando morre, sabe, vai deixar aí uma herança, sabe, estupenda, para depois quebrar o maior porradal entre os herdeiros aí, tá certo? Mas o Silas Malafaia, quando ele vai para, assim, sabe, se exibir em vídeo, ele coloca o braço dele, o braço esquerdo, acho que é no braço esquerdo que se usa o relógio, eu não uso o relógio faz tempo. Aí, sabe, e ostenta ali o relógio, além de ter marca de ser suíço, é relógio de ouro. Foi por isso que o Bolsonaro trouxe joias, trouxe relógio de ouro lá, sabe, da Arábia, entendeu? Porra, vão se fuder. Mas assim, sabe, eu falava então, aí eu falava da Guma, da morte da Guma, tá certo? Eu disse que ela talvez nem existisse mais, tá certo? E aí a partir daí eu me lembrei do 2 de julho, tá certo? 2 de novembro, tá certo? Então é assim, ou você, sabe, crê, sabe, em alguma fé, em alguma religião, tá certo? E você pensa na finitude e condena aí, sabe, a prosperidade, por exemplo, tá certo? Ou então você não deixa isso aí, não se mete nisso aí, tá certo? E vai lembrar apenas seus entes queridos e dizer: eu tenho saudade do meu bro, certo? E eu lembro que ele gostava muito de mim, não sei porquê assim, sabe? Ele tinha um carinho por mim, eu sentia isso, certo? Dos meus velhos eu não vou dizer que eles sentiam carinho porque, tá certo, é normal pais sentirem carinho por seus filhos, por suas crias, tá certo? Mas o meu irmão, sabe, quando eu penso nisso, sabe, me dá assim, sabe, um vazio existencial. Mas é assim mesmo, tá certo? Isso foi o 2 de finados, tá certo? 2 de novembro, tá certo? Mas outro dia eu falava num dos meus textos, tá certo? E falando da própria Canossa, certo? De ir ou não ir a Canossa, certo? E que aquilo ali foi uma farsa, certo? Uma farsa e uma tragédia. Uma farsa de Marçal, tá certo? E uma tragédia para os esquerdistas, sabe? Que foram por bolos ali, sabe? Na crença de que poderiam ali, sabe? Ultrapassar o Ricardo Nunes, sabe? Derrotar o Ricardo Nunes. O poderoso Ricardo Nunes, a poderosa candidatura de Ricardo Nunes, a invencível candidatura de Ricardo Nunes, bicho, era difícil derrubar ali, sabe? Tinha muito dinheiro, rapaz. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro, por um triz, sabe? Ele não derrota Lula. E dessa vez a tragédia, a farsa do Marçal não se repetiu como tragédia, ele ganhou, bicho. Para ele não houve tragédia para os esquerdistas, sabe? O Boulos e seus eleitores, tá certo? Mas a farsa de Nunes ganhou, tá certo? Aí faz lembrar essa coisa aí, falando de farsa, né? Falei farsa e tragédia. Então é o seguinte, essa ideia é tirada lá, esse conceito é tirado lá do tempo, né, dos gregos antigos. Farsa é um gênero teatral cômico. Veja a palavra cômico aqui, tá certo? É feito para rir. Tá certo? É feito para rir. Naquele filme O Nome da Rosa, sabe? A busca, a história gira em torno de um livro de Aristóteles, certo? Que falava sobre o riso, tá certo? E aí o Humberto Eco desenvolve a história. Mas o fato é, sabe, riso é essa história do cômico, sabe? O que faz rir, tá certo? O que faz rir as pessoas nas feiras, imagine ali, sabe, os palhaços ou os atores ali naquelas feiras da Idade Média, certo? Ou até mesmo na Idade Antiga, pouco importa.
Eles chegando ali na aldeia, tá certo? E ali fazendo a encenação dele para conseguir algum troco, tá certo? Então eles faziam ali um teatrinho aí rápido, certo? E ali, mas qual era a finalidade desse teatro? Era ali fazer rir o pessoal. Então isso aí era uma espécie de farsa. A vida, sabe? De coisas tiradas da vida, de acontecimentos da vida, repetindo ali como se fosse a vida, uma analogia, qualquer coisa assim, tá certo? E ali, então, nós tínhamos um teatro e um teatro cômico, que era feito para rir, tá certo? Se diz que o Círio de Belém aqui, sabe, o carnaval, por exemplo, o carnaval é uma farsa. As pessoas se fantasiam, sabe, se vestem de reis, de rainha, sabe, de pessoas ricas, sabe, se vestem aí, não sei, o rei é o cargo mais assim, elevado, sabe, da vida social, entendeu? E, enfim, tá certo. E pessoas se vestem de rei, isso é farsa, tá certo? Para fazer rir as pessoas, tá certo? Então, nesse momento, a gente está fazendo teatro, é um teatro ali, sabe? É ali, sabe, um momento de reunião, de um entretenimento ali, tá certo? E que o gênero ali, tá certo? Tem um texto, com certeza, oral ou escrito, tanto faz, tá certo? E é um gênero literário, tá certo? Teatral. Então, isso é farsa. Surgiu na Grécia Antiga e atingiu seu auge em meados do século XVI, século XIV, quando se espalhou pela Europa, tá certo? Aqui no século XIV vai falar do trovadorismo, por exemplo, tá certo? Os trovadores eram músicos que chegavam nas cidades, tá certo? E ali faziam, devia ter mulheres, devia ter homens, as crianças, os filhos desses trovadores mesmo, sabe? E ali no carroção ali fazia uma apresentação musical em troca de algum troco, certo? Era isso aí, tá certo? Então, o auge da farsa do gênero teatral cômico farsa ali, sabe? Aconteceu ali em 1350, por ali assim, certo? Quando se espalhou pela Europa. De poucos personagens e geralmente breve, a farsa é caracterizada por satirizar, olha, veja aqui de novo, satirizar, tá certo? Satirizando, agora eu falei ali de cômico, certo? E agora aqui estou falando de satirizar, fazer sátira, certo? A sátira é sarro, tá certo? Fazer tirada das pessoas, certo? Então, é caracterizado por satirizar as situações da vida cotidiana, tá certo? Através de personagens caricatas, olha aí o termo, certo? Caricatas e extremamente exageradas, tá certo? Durante o Renascimento, esse gênero foi classificado como inferior pela elite. Veja, a elite aqui pulou lá fora, não gostava, porque justamente a vida cotidiana, as situações, era desse pessoal aqui, rapaz, da elite. Devido ao uso exagerado de linguagem grosseira, escatológica e pelos gestos obscenos. O escatológico aqui eu já falei, tá certo? Os gestos obscenos, tá certo? A elite não gostava disso. Mas talvez não fosse nem tanto por isso, certo? Porque quem sabe, era uma crítica social que se fazia ali, tá certo? Essa história da diferença de classes, tá certo? Talvez ali fosse apresentada, entendeu? E tirado o sarro. E por isso a elite não gostava, certo? Não era tanto pelo exagero da linguagem grosseira, escatológica e pelos gestos obscenos. Por isso sim também, tá certo? Mas sobretudo pela crítica social que atingia no peito, sabe, esse pessoal aí, tá certo? Aí eu pulo aqui da farsa, tá certo? E vou cair na tragédia, entendeu? O que é a tragédia, e aqui está dito o que é a tragédia. Porque eu quero falar ali mais adiante de farsa e tragédia e farsa, né? Em 18 de Brumário de Karl Marx, quando ele lembra Hegel, mas deixa eu ver aqui, do latim tragédia, estou lendo aqui o latim, tá certo? Tragédia aqui, ó. O termo tragédia está associado a um gênero literário e artístico do mesmo nome. Veja novamente aqui, gênero literário, certo? Teatral, diria eu, tá certo? Gênero literário artístico. O artístico aqui é o gênero também, tá certo? Tá no geral. E no caso aqui eu particularizo, certo? Porque a tragédia também era encenada, certo? E era então coisa de teatro. Trata-se do tipo de obra dramática, tá certo? A obra dramática representa episódios através de diálogos entre as personagens, tá certo? Até aqui não disse nada. O que é a obra dramática? As suas origens remontam à antiga Grécia, época em que as representações eram os rituais, tá certo? Não sei se você já vai começar aqui a falar do dramático, dirigidos às divindades, tá certo? Na antiga Grécia, tá certo? Se referia, eram representações de rituais dirigidos às divindades. Entre os primeiros dramaturgos pode-se mencionar Ésquilo, Sófocles
e Eurípides. É bom aí amarrar isso aí, tá certo? Agora, onde é que está o drama, tá certo? O drama vai estar na história ali, sabe? Do desfecho da história, tá certo? Do desfecho da história, que não é um desfecho feliz. Enquanto na farsa se tratava do cômico e do satírico, tá certo? Aqui vai ser o drama, tá certo? Que vai marcar a tragédia, tá certo? Quando se fala, o porra, houve uma tragédia bem ali, tá certo? Uma tragédia bem acolá, entendeu? Quer dizer, houve um acontecimento ali, sabe? Violento, tá certo? Marcado ali, sabe? Por acontecimentos assim, sabe? Sérios aí, sabe? Violentos, né? E com um desfecho assim inesperado e aí marcado por sentimentos de tristeza, de perda, tá certo? A produção material ou intelectual do ser humano conhece-se pelo nome da obra. O termo também é usado em referência à criação no âmbito das artes e das ciências. Até agora eu não disse nada. O dramático, por sua vez, refere-se àquilo que pertence ou que é relativo ao drama, tá certo? O que é o drama, tá certo? O termo drama é de origem latina e refere-se a qualquer obra que pertença à poesia dramática. Também se conhece como drama a obra de teatro ou filme que inclui situações maioritariamente tensas e conflituosas. Está aqui então que vai caracterizar o drama, são essas relações tensas e conflituosas aí da existência humana, tá certo? Tá certo? A existência humana propicia essas tensões, sabe, essas tensões afetivas, tá certo? E então é isso aí, tá certo? Aí eu tô falando então da tragédia, tá certo? Então, a tragédia que vai se marcar diferentemente da farsa, certo? Sobre essas tensões aí, sabe, humanas que levam à violência, tá certo? E o Eurípides, o Ésquilo e o Sófocles foram craques nisso aí, tá certo? E a arte dramática expandiu-se logo para Roma pela mão de Sêneca, Plauto e outros autores. Posteriormente, no século XI, esta modalidade artística ressurge em vários países europeus, tá certo? E vai por aí. Aqui vai dizer, as obras dramáticas chegaram finalmente aos teatros e desse modo ao povo em geral. As formas discursivas mais habituais destas obras são o diálogo, tá certo? Então veja, as obras dramáticas, certo? Veja, estou falando de tragédia. Então uma tragédia pode se dar através de um diálogo, de um monólogo, tá certo? Ou de um solilóquio, tá certo? Mas vamos avançar aqui. Hoje em dia, as obras dramáticas podem se dividir em diversos gêneros, como a comédia, com conteúdos que procuram fazer rir com situações absurdas e através do exagero, então aqui no caso aqui é uma espécie de farsa. A tragédia, que inclui uma crise, aqui novamente a questão da tensão. O melodrama aposta a comover o espectador. E a didática fomenta a aprendizagem e a reflexão. Então é isso aí, tá certo? Quando se fala que da diferença entre tragédia e farsa, tá certo? Ou farsa e tragédia. A tragédia é um pouco mais carregado nas emoções, nos sentimentos, certo? Sentimentos aí que podem ser aí, sabe, assim, bem aceitos, que animam a alma ou que desanimam a alma, tá certo? Aí vejamos aqui então, pulemos daqui, já falei aqui da obra dramática, vejamos aqui, fecho aqui e deixa-me ir aqui para essa questão interessa do ponto de vista político, tá certo? Que foi trazido por Marx numa obra intitulada O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Diz assim, quando já são 32 minutos de vídeo, eu vou parando por aqui porque não vai dar mais para continuar, tá certo? Amanhã eu continuo falando o que foi o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Fico por aqui com essas informações de hoje, segunda-feira, aí, sabe, um dia de acontecimento, muitas coisas aconteceram, tá certo? E aí, sabe, quarta-feira tem eleições nos Estados Unidos, tá certo? Domingo, ontem ou foi sábado, não sei se foi sábado, houve o Enem, tá certo? Mas eu falo dessas coisas em outra oportunidade, dizendo antes que meu nome é Ernest, falei de